Salve, meus alvoroçados! Hoje estamos aqui naquele tema que já diria Adriano Gospel Funk, não é mesmo? Salmo 40, vou esperar. O tema de hoje é esperar em Deus versus agir. Eita, Pesado, glória. né, galera? Pesado. Vamos lá, todos nós passamos por situações na nossa vida que a gente tem que esperar a provisão de Deus, né? Esperar só é pesado quando você segura alguma coisa na espera. É igual fila de mercado. Se você pode soltar a bolsa na fila, por que você fica segurando? Fila de mercado é muito ruim, sabia? Eu acho que, tipo assim, acho que tem um momento nosso com Deus que é que nem quando você vai no mercado quando você é criança com a sua mãe, sabe? Que você tá com tudo ali, você tá na fila, tá chegando a sua vez, mas ainda não é a sua vez porque a sua mãe não tá ali com você. É verdade. Naquela coisa é esperando, verdade, tipo assim, é caraca, verdade. o que será que vai acontecer comigo? Eu vou ter que dar lugar para outras pessoas passarem, porque ainda não é minha vez, porque o meu pai ainda não chegou. Pegou? Estilo David Leonard isso aí, né? Todo mundo tá mais ou menos esperando alguma coisa na vida, né? Sempre. Ó, tem Então, Como é que é? É pêndulo de... Ah, e tem um filósofo, né, que ele fala que a gente tá sempre esperando. Que aquele pêndulo assim que fica do... Eisenhower, algum alemão aí. Então, tipo, a gente espera pra esperar. Pedro falando alemão no alvoroço, tá evoluindo. Ele menciona Então é filósofo, isso, então é isso. menciona Eu falo teólogo. duas línguas. Gente, aqui, Português de cara no primeiro versículo do Salmo 40, vai dizer que depois da espera com paciência no Senhor, acontece uma coisa aqui que eu acho incrível. Né? Porque a espera, ela é um ato seu, mas por mais que pareça ser um ato passivo, ela acaba sendo um ato ativo. Eu acabei de perceber aqui uma coisa, ó, ele esperou com paciência pelo Senhor. E aí, em seguida, vem a atitude de Deus, porque vai dizer que é Deus que se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Então, por mais que não pareça, esperar é um ato ativo, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu acabei de perceber aqui agora, real. Mas é porque também a gente não pode esperar fazendo nada, né, galera? Tem que esperar se preparando. Eu quero te confrontar. Eu quero te confrontar. Não, ele só faz isso, né? Ele tá aqui só pra frente. Porque eu fico pensando numa coisa, existem situações e situações. José, quando estava no cárcere, encerrado lá, o que ele tinha para fazer dentro da prisão? Nada. Mas meu filho, ele sempre poderia estar elaborando situações na cabeça dele, sempre poderia estar pensando sobre o que fazer, sobre como agir em certas Sim, situações. na sua mente você Ele não é livre. estava no cárcere também privado da presença de outras pessoas. Ele estava ali ajudando outros, aconselhando, falando, né, agindo ali dentro. Digo, Então, coisas assim, que corroboram para um crescimento, né? Não tem perspectiva sim. nenhuma dentro, aos nossos olhos humanos, não existe perspectiva nenhuma de crescimento quando você está preso, né? Num dos piores lugares de uma prisão do Egito. Não Na tem verdade, mais ou perspectiva. Nos nossos olhos humanos. Ninguém imaginaria que ele mas seria peraí, tirado de lá. Calma aí. Poxa, vigiar e punir, né? Vamos de Foucault. As pessoas, elas são presas. As pessoas, elas são presas para que elas possam ser reabilitadas para voltar para dentro da sociedade. Então, teoricamente, as pessoas deveriam ser presas para que elas pudessem melhorar, se tornar pessoas melhores, para que elas pudessem voltar para o convívio com a sociedade. O que Assim, não é o que realmente acontece na nossa sociedade atual. No Mas é o que pensamento deveria ser. egípcio da prisão não era bem assim, não. Exatamente, Gente, umas horas. gente, Eu acho que olha, Foucault- Renata. pegando a perspectiva de José, ele era a melhor versão dele aonde ele passava. Então, acredito que a melhor coisa que você pode fazer no tempo de espera é ser a melhor versão de si mesmo. Ou seja, se você é X pessoa em tal lugar e Deus está te colocando em um outro lugar enquanto você espera, seja ainda melhor no outro lugar que Deus te colocou. E é de glória em glória, entendeu? Mas é exatamente por causa disso. Quando a gente pensa em esperar, né? Eu, por exemplo, de onde surgiu essa história de esperar aqui, né? Eu estava pensando, na verdade, numa história minha que eu tenho com Deus, quando eu tinha 6 anos, eu falei, Senhor, mas eu queria isso, isso e isso quando eu tivesse 20 anos. Daí fiz 20 anos, entrei numa crise e comecei a falar, Senhor, mas eu não acredito, nada. Aí eu tava vendo um filme, aí ele falou assim comigo, mas... Ele falou comigo enquanto eu assistia o filme, porque aqui não tem essa, a gente fala com Deus em qualquer momento, e ele fala com a gente em qualquer hora também. Quando Deus fala, ele não tem hora para isso não. E aí o que ele falou comigo? Eu não sou suficiente para você. Você não confia que o meu plano é maior e melhor do que o plano que você tem para você. E daí isso foi um pequeno tapa na cara daqueles que o Espírito Santo gosta de dar na gente de vez em quando, sabe? Daí... Uma voadora, tapa na cara, foi uma voadora. Foi, realmente.
Quem nunca tomou uma? Os 2 pés, assim, bem em cima da minha cara. Mas é isso, né? Eu vejo como sendo uma coisa, o caso de José, voltando nele, vamos pegar, por exemplo, uma borboleta no casulo, né? Todo mundo aqui lembra dos tempos de escola, que se você vê um casulo, por mais que dê vontade de tirar a borboleta de dentro dele, vai dar vontade, porque aquilo ali, né, você sabe que ela tá ali dentro, muitas vezes, no estágio final, ela vai estar se contorcendo, porque ela não aguenta mais ficar ali, o corpo dela já está sendo espremido pelo casulo, mas se você abrir o casulo antes do tempo, você mata a borboleta. Isso aí é explicado já cientificamente. E eu vejo como o caso de José sendo algo muito parecido. Borboletário, mano. Bota aqui embaixo, especialista doutorado em borboleta. Eu vejo o caso de José sendo algo muito semelhante, porque Deus, ele quando vê prisões, ele poderia ter chacoalhado a prisão no Egito, como ele fez lá com Paulo e Silas. Por que ele não agiu da mesma maneira e fez com que José esperasse? Porque se ele tivesse causado um terremoto, desmoronado as pirâmides, ele poderia, porque ele fez isso depois. José, ele sairia antes do tempo em que ele cumpriria ali o papel de governador, exatamente. Ele não alcançaria o lugar que Deus esperou que ele alcançasse. É que nem a história de uma amiga minha, que ela tava falando assim, ai, não, mas Deus prometeu assim, mas eu vou fazer assim, assim, assim. E eu falei, amiga, você tá criando Ismael pra tua vida. Tu não basta Por quê? Porque em vez dela esperar o Isaac dela, que era a promessa de Deus do jeito certo, da forma certa, ela foi querendo criar Ismael pra vida dela. Tá bom, referências. E nós não criamos nossos Ismaels pela vida também? Né? Às vezes sim, só que lidar com a consequência dos Ismaéis que a gente cria é que é pesado, né? Em vez da gente esperar pela promessa de Deus do jeito certo, do jeitinho dele, bonitinho, cheirosinho, nenenzinho, gostosinho, bonitinho, a gente vai lá e faz Ismael. Que também não deixa de ser um bebezinho, mas só não é o bebezinho que Deus queria que ele tivesse. Gente, posso contar uma coisa? Cara, comigo é assim, toda vez quando eu sou impulsiva, não tô suportando esperar e faço alguma coisa, Deus parece que faz questão de mudar as circunstâncias e falar assim, querida, eu vou fazer de tudo pra dar tudo errado, pra você perceber que você não tá no controle da sua vida. Entendeu? Porque toda vez que a gente tenta se meter nos planos de Deus, dá errado. Quem nunca percebeu que aquele dia que você se apressa mais pra fazer as coisas é o dia que parece que o tempo passou mais rápido e conspirou contra você? É impressionante. E BRT cheio hoje por causa disso. E o dia que eu fiz as coisas com mais calma e mais consciência, presença no momento, confiando que o tempo ele estava ali na coordenação de Deus, parece que tudo se encaixou perfeitamente. Até as coisas que estavam fora do meu controle, né? Porque boa parte vai estar fora do teu controle. Vai por mim. Tipo, mas chuva. Nada, na verdade, está no nosso controle. A gente só está sob a falsa impressão de que as coisas estão no nosso controle. Isso tá. Porque a realidade é que tá tudo sob o controle de Deus, né? Não, o grande... Vai, fala. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos, né? Já fala Paulo lá em Atos 17. Eu acho que o legal, né? O legal não é. Mas a questão do esperar é que ele tira, assim, o nosso controle das coisas, sabe? Porque, tipo assim, quando você ora ou pede algo pra Deus e isso logo acontece de forma instantânea, você não tem um Deus, você tem um mordomo, sabe? Um fast food gospel, um fast food espiritual que você pede e rapidamente já vem. Agora, quando a gente pede algo para Deus, mas existe um processo, um tempo de espera, isso prova a nossa paciência, prova a nossa obediência também em respeitar os processos de Deus. Porque se fosse algo instantâneo, ia ser muito fácil, sabe? Agora, quando existe um tempo, uma espera da parte de Deus, isso tira você do controle das coisas e te faz, obrigatoriamente, porque não tem pra onde correr, refém do tempo de Deus, da ação do Espírito Santo. Lançando sobre ele toda a avança ansiedade, mas é por que a gente faz isso? Qual é o negócio? Alguém pode completar o versículo pra mim? Ele tem cuidado de vós. Se você tem a confiança de que você tem um pai que cuida de você, não tem por que andar... O grande problema da espera é o quê? A gente tem a mania de perder de vista a nossa identidade de filho, entendeu? A gente tira de nós aquela identidade, eu sou filho, e, não, eu posso ter o controle das coisas. Subitamente, a gente tem essa ideia terrível e tudo acaba dando errado por causa disso, porque a gente esquece que a gente é filho, que a gente está debaixo de uma autoridade e que esse pai, ele realmente está cuidando de nós o tempo inteiro. Ele sabe o que é melhor. A gente perde isso de vista o tempo inteiro. A gente tem que aprender a depender um pouco mais de Deus. Mas então, a gente está falando de espera, né? De esperar em Deus. O que é esperar em Deus para vocês? Olha, se for desesperador é um problema, hein?
É o que eu tava até falando antes da gente começar a gravar, né? Da espera passiva e da espera ativa. Porque, por exemplo, vamos pegar como exemplo as filas dos parques da Disney. Eu nunca fui. Mas pelo que eu sei, o que acontece é que nas filas dos parques lá, você faz coisas na fila. Você, né? Não tem isso? Sim, sim. Por exemplo, a fila do castelo do Harry Potter. Você tem um monte de coisa interativa ao redor. Então. Mas isso é no outro parque. Enfim, é lá em Orlando, não é? É. Enfim, o pessoal entendeu. Então existe uma diferença desse tipo de fila pra fila que você fica parado olhando pra parede, né? Porque você tá parado e gastando seu tempo sem fazer nada. Mas você tem a opção de estar numa fila e interagir com coisas ao seu redor. E aí vamos trazer isso pra espera em Deus. É você esperar por uma área da sua vida específica e sabendo que em outras áreas não necessariamente Deus está te fazendo esperar. Um exemplo na prática, relacionamento. Você está esperando aquela varoa pra você casar, né? E Deus ele tá segurando um pouquinho no tempo isso. Mas em outras áreas, como por exemplo na sua universidade, você em relação ao evangelismo, outras coisas, talvez Deus esteja até te empurrando, meu amigo, tá demorando, vamos. Não quer que você espere, quer que você corra. Mas é exatamente isso. No caso dos solteiros. Os solteiros têm mais tempo para trabalhar na obra. Os solteiros têm mais tempo para fazer muitas outras coisas que as pessoas que estão casadas ou que estão num relacionamento não têm tempo para fazer. Então, é a coisa de você aproveitar todo o tempo que você tiver de espera para focar em fazer outras coisas, em se aprimorar, em servir mais o reino e todas essas coisas. Eu acho que esperar é descansar. Eu estava vendo um vídeo essa semana do Jesus Cop, estou copiando o Jesus Cop. Enfim. Salve. Que ela falou uma coisa que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração. Lembram daquela passagem da tempestade em que Jesus acalma e tudo mais? Ele está fazendo o que no barco? Vocês lembram? Dormindo. Então, assim, esperar é literalmente isso, dormir. Então, isso é muito difícil. Aqui é a prova bíblica que tirar um cochilo é coisa de crente. Exatamente. Assim, tipo, se você for pensar no descanso como um sono, o que você faz no sono? Você recupera energia. Talvez você sonhe com alguma coisa, talvez, sei lá, os sonhos sejam de Deus durante o sono. Mas, assim, depois que você desperta, que você faz as coisas. Então, acho que esperar é esse tipo de descanso. Cara, isso que você falou trouxe pra minha memória um dos momentos, assim, mais doidos, assim. Quando eu tava, assim, por meados de 2015, assim, que eu tava era bem hardcore, aí tem uma música do Oficina G3 que é Descanso. Adoro. Amo demais. Ela fala, posso descansar em ti, você me ensinou, meu mestre. The Voice agora, ao invés de Alvoroço, né? E aí, o que acontece? O que eu fazia era, eu pegava e falava assim, Senhor, aqui ó, tá nas tuas mãos. E aí eu ia e chorava até dormir, ouvindo essa música. Mas eu dormia. E Chorando. eu falava, eu não tenho o que fazer, tá nas suas mãos. Era tudo Você falou da tempestade. Essa tempestade que ocorre quando eles estão cruzando o mar, né? Ela é diferente da tempestade de Jonas, né? Que a tempestade de Jonas foi impulsionada pela atitude dele. Foi tipo um volta pra cá, né? Que ele tava indo embora. Mas essa tempestade que atinge os discípulos ali, ela na verdade foi ocasional. Uma tempestade, assim, um fenômeno natural que atingiu eles. E por isso Jesus ele esperou. Porque eu vejo muito como sendo isso. Aquilo que não tem necessariamente uma causa sua, uma culpa sua, cabe a você, cara, sabe, esperar mesmo, passar, porque não depende de você o conserto daquilo. Muitas coisas a gente está querendo tomar à frente, sendo que não depende de nós o conserto daquilo. E enquanto o de Jonas, sim, é saber diferenciar as tempestades e tempestades. Aquela é para você esperar ou aquela é para você corrigir a sua rota para evitar ela? Tá falando também sobre o tempo, eu lembro agora de como que, né, esse tempo de espera é um processo. Tava lembrando da história de Davi, porque Davi, ele podia ter agido porque ele tinha uma promessa sobre ele, né, que ele seria rei de Israel, que iria tomar o trono que antes era de Saul, e ele podia ter pegado Saul lá e matado Saul várias vezes, né? Tem vários momentos na Bíblia, vários exemplos que ele estava perto de Saul lá, Saul estava dormindo, ele podia ter matado Saul e tomado o trono de Israel. Mas ele não quis, sabe? Tipo, ele quis esperar o tempo de Deus para se resolver. E depois que Saul morreu também, teve uma pequena guerra civil lá e ele também não quis, tipo assim, se meter nisso, sabe? Tipo, ele não queria tomar as coisas à força, mas ele falou, pô, cara, se Deus me chamou, se Deus tem pra mim essa promessa, eu não preciso me afobar e querer fazer tudo, mas eu faço a minha parte e deixo que Deus faça a dele, porque no tempo certo tudo vai se concretizar, né? Cara, pegando o que você falou sobre essa questão de Davi e Saul,
a gente pode pensar em 2 tipos de descanso. Esse descanso em que você está vivendo um processo, você está vendo um processo, você escolhe deixar tudo nas mãos de Deus e ver aquilo acontecendo, né? E tem aquele descanso que é literalmente o sono, sabe? De repente, Deus vai lá e faz. Eu acho que existem esses 2 tipos de descanso. O fruto do Espírito que diz a respeito de paciência, é a paciência, mas vem com a palavra longanimidade. Porque longanimidade, o que significa? É um longo ânimo. Porque quando você está numa fila que você sabe que vai ser atendido em 2 minutos, seu ânimo dura esses 2 minutos. Mas quando você está naquela fila que você sabe que vai demorar, né? Aquele dentista que demora para te atender, aí seu ânimo ele vai durar aqueles 2 minutos, mas conforme o tempo vai passando, ele vai decaindo, sabe? Ele atenua. Então, esse fruto do Espírito, ele diz respeito de você conseguir prolongar o ânimo de uma maneira que ele se torne longo e você consiga esperar em Deus. Então, até agora, né, a gente já separou aqui o que é esperar, como a gente deve esperar. O que mais falta? Tem mais alguma coisa que falta? Isso não você não é roteirista? Com Retórica? Não, é uma pergunta com outro propósito, não. Eu tô perguntando genuinamente. Esperar o que é, como esperar. As consequências do não esperar. Por que esperar? Para mim, acho que, na verdade, o mais importante é a gente ter a consciência de que nem sempre o que a gente vai conseguir é que é a coisa mais importante desse negócio todo. Eu prometi para eles que eu ia falar da filósofa contemporânea Hannah Montana, porque que tem uma música dela que é The Climb, que ela fala que, né, não é sobre o lugar onde você vai chegar, é sobre a caminhada, né? É sobre a escalada, é sobre esse caminho. E tem muito mais coisas de positivo para a gente conseguir chegando a esse lugar ou percorrendo essa trajetória com consciência do que o que a gente está fazendo hoje a gente pode aproveitar ao máximo, né? E que cada momento, seja o momento da espera ou o momento que você consegue, eles são importantes. Na verdade, eu acho que o momento que você está esperando, que você tem que se preparar para isso, é mais importante do que o momento em si. Porque quantas vezes você já não pensou, quando eu tiver isso é que vai ser legal. Quando eu fizer isso é que vai ser legal. E, na verdade, o preparo para isso tudo é que foi melhor, sabe? Às vezes a construção ela é melhor do que o final em si, né? Tipo assim, um exemplo muito simples, assim, muito bobo. Quando você está jogando um jogo lá que tem seus hacks, você vai lá e coloca tipo, muito dinheiro. Às vezes o jogo tem toda uma história para você conseguir ganhar dinheiro, para comprar, sei lá, roupa, carro, o que for. Aí você rapidão põe lá o hack, põe lá o macete e você ganha muito dinheiro. Perde a graça. Perde a graça. Você não tem mais o que fazer. Tipo, eu tenho tudo, eu não consegui construir. Você perde aquela alegria do caraca. E é por isso que foi difícil vencer essa fase, foi difícil. Os desenvolvedores do Free Fire estão sobrecarregados com Cara, o trabalho a gente deles. tem que ter discernimento, pedir discernimento a Deus para enxergar o processo que a gente está passando e ser grato, entendeu? Que às vezes é muito difícil você ver, eu estou passando por isso porque futuramente Deus vai fazer isso comigo. Você nem sempre tem esse discernimento. Porque Deus ele trabalha muito com estações, né? Ciclos e estações, a gente vê isso no Salmo 1, a gente vê isso em Eclesiastes 3, e eu fiquei pensando por que dessas estações terem que existir. E aí eu paro para olhar ao redor. A gente que é do Rio de Janeiro, a gente vive num estado em que tem as 4 estações no mesmo dia, né? E quem dera eu poder morar num lugar... Ou só tem uma o ano todo. O verão, o ano inteiro. Mas quem dera poder morar num lugar, cara, que as estações na vida real respeitem as estações que eu aprendo na escola. E cada uma, né? Meu sonho era no Natal acordar e tá nevando. Exato. Mas a gente Não fica ocorreu. tranquilo quanto a isso, porque as estações acontecem 4 vezes a cada ano, né? Agora, na nossa vida, às vezes, uma estação é única naquele período da nossa vida. Por exemplo, o momento em que você conheceu a pessoa que você vai se casar. Então, a gente fica a vida inteira esperando por aquilo. Não é como a estação o inverno, o verão, que acontece todo ano. Mas na perspectiva de Deus, cara, que tá vendo a sua vida do topo, que ele vê ela acontecendo de uma vez só, pra ele é bonito aquilo acontecer naquele momento, naquele exato momento e lugar. Mas pra gente não, a gente quer tudo no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo lugar. Então a gente não consegue ver essa beleza. Então eu quero encorajar vocês, igual o pastor Luciano Subirá fala, eu quero encorajar vocês, irmãos, a passarem a tentar entender a perspectiva de Deus, de ver os tempos da vida e saber que essa espera, na verdade, ela vem pra te trazer mais prazer do que você imagina. Profundo
Profundo. Luciano, não foi? É isso, galera. Te adoro. Terminamos esse episódio de hoje, não é mesmo? Sim. Mais um dia, Vamos fazer um menos convite Mais pra dia, eles. alvoroço. mais um alvoroço, Alvoroço. mais uma espera concluída. Vocês não precisam mais esperar, já estamos aqui. temos Glória a vários Já Deus. vídeos chegamos. aqui. Chegamos. Então, Estamos indo embora. E aquele convite, né, pra você que deseja se aprofundar nos temas da EBD, seja muito bem-vindo à Escola Beriana, que acontece às 19 horas aqui no Welcome to Templo Beriana Sede da Penha, tá bom? Compareça nas sextas-feiras e nós estaremos esperando você. Então outra é isso coisa, aí. curta, compartilhe, entendeu? Vai lá no nosso Instagram, que é alvoroço. @alvorocbd. Alvoroço. Eu que criei, não lembro o nome. Alvoroco. Não tem Alvoroco, cedilha. Alvoroco, Não tem cedilha. Siga a gente lá, entendeu? Lá a gente tem toda a nossa programação, quando que sai alvoroço, quando que sai Fala Sério. Então comenta, curte, compartilha, manda pra avó, pro tio, pra quem você quiser, pra ex, mas manda. Amém? Alvoroça tudo aí, galera. Uh!